Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 22 de outubro, véspera da partida de ida pela semifinal da Copa Libertadores. A nossa decisão na nossa casa, último jogo no estádio Newton Santos nessa Libertadores 2024. Estaremos juntos do Glorioso, empurrando a equipe, apoiando e acreditando até o final. Afinal de contas, a gente precisa buscar construir uma boa vantagem para o jogo da volta, dia 30, lá no Campeão del Siglo. O Botafogo vai ter o apoio dos seus e também está preparando artilharia pesada, irmão. Arthur Jorge sabe que Diego Aguirre não vai armar a equipe do Peñarol para jogar de peito aberto contra a gente. Então, se tem um ponto positivo para a gente extrair da partida contra o Criciúma, mesmo que o resultado tenha sido muito frustrante, não era o que a gente queria, é justamente ter tido a possibilidade, a oportunidade de jogar contra uma equipe que vai ter uma linha defensiva com 5 atletas, que vai fazer uma proteção ali na frente da grande área com 3 jogadores e vai ter mais 2 jogadores ali só fazendo a ocupação de espaços e ligados numa possível transição. O Botafogo tem que ter sabedoria para jogar o jogo e a sua torcida sabedoria, paciência para entender o contexto da partida. Nós não podemos ficar ansiosos e os nossos atletas também. Quando chegar na frente do gol, na frente da baliza, tem que caprichar. E por isso mesmo, o técnico Arthur Jorge vem dando ênfase nessa preparação justamente na parte ofensiva. Construir, o Botafogo constrói. O Botafogo consegue, ao longo de 90 minutos, gerar 2, 3, 4, 5 oportunidades. Mas a gente precisa caprichar na definição. Mais do que nunca, precisamos caprichar na definição. Tem que preparar essa artilharia pesada, mas com a pontaria afiada. De nada adianta construir, se não tiver a capacidade de guardar, de finalizar bem e colocar a bola dentro da casinha. Super importante esse aspecto. Nos últimos jogos, o Botafogo não vem conseguindo fazer mais de um gol. A gente ficou no 0x0 com o São Paulo, no 1x1 no Morumbis. Vencemos o Atlético Paranaense por 1x0, empatamos com o Grêmio por 0x0, empatamos com o Criciúma por 1x1. O ataque do Botafogo tem muita qualidade, só que a gente está deixando a desejar justamente na hora desse capricho. Ou está caprichando de forma exagerada e acaba jogando para fora, perto do gol é verdade, mas para fora, ou então está chegando e finalizando de maneira que o goleiro tem o seu trabalho facilitado. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o Luiz Henrique chegou na cara do gol e não conseguiu fazer o gol. E o Luiz Henrique já tinha feito gols em outras circunstâncias daquela maneira. Contra o Criciúma, o Vitinho na pequena área chutou por cima. Contra o Grêmio, o mesmo Vitinho recebeu um cruzamento, cabeceou completamente livre na linha da pequena área para fora. Ou o Botafogo capricha demais, ou o Botafogo chuta em cima do goleiro. Tem que ter o meio termo nesse caminho aí, minha gente. Tem que ter o meio termo. Não precisa nem tirar tanto, também não precisa chutar em cima do goleiro. Verdade seja dita. O time do Peñarol, ele não vai querer jogar no estádio Newton Santos. Foi o que eles fizeram no Maracanã. É porque o Flamengo, com o Tite, dava todos os espaços para as equipes contra-atacarem. E o Peñarol conseguiu encaixar o contra-ataque. O Peñarol saiu rápido e encaixou esse contra-ataque, essa jogada. O Botafogo ele tem que fazer uma partida defensivamente falando, como fez, por exemplo, contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, o Leão do Pici, no estádio Newton Santos, não queria jogar. Estava satisfeito se levasse um pontinho lá para casa deles. O Botafogo foi, com paciência, trabalhou, fez 2x0. Fortaleza que naquela noite só teve uma escapada, que foi uma bola que eles tentaram contra-ataque, o Marcelo até deu um carrinho, ele desvia a bola, parece que a bola foi ajeitada para o jogador do Leão do Pici, mas aí o John estava ligado, saiu, fez a defesa. Foi a única escapada do Fortaleza. Contra o Peñarol, se a gente conseguir repetir a mesma coisa, sensacional. O Peñarol não tendo a chance de pisar na nossa grande área. Até porque o meia Leonardo Fernandes, ex-Fluminense, que aqui no Brasil realmente não foi bem, foram 20 partidas, só um gol marcado, um golaço, diga-se, foi contra o Cruzeiro no Maracanã, uma cobrança de falta magistral. O meia Leonardo Fernandes não pode ter a oportunidade de ficar finalizando de média a longa distância. O camisa 8 está vivendo a melhor temporada na sua carreira.
E por isso a gente precisa evitar ao máximo que ele tenha essa oportunidade. Não dá para ficar fazendo faltinha perto da grande área. Vai marcar o Peñarol? Faz o perde e pressiona, joga no campo dos caras. Eu sei que é difícil fazer isso durante ali os 90 minutos. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que é difícil. Você manter essa pegada de marcação, de jogar no campo dos caras o tempo inteiro. Mas a gente precisa evitar ao máximo que essas faltas ali nos arredores da nossa grande área aconteçam. É realmente um jogador com uma boa capacidade de finalização. Bola parada, tanto com a bola rolando também. É marcar próximo, evitar que ele tenha o espaço para olhar para o nosso gol, para poder fazer essa finalização. E um outro atleta que precisa ser muito bem vigiado é o Maximiliano Silveira. Já venho falando desses dois atletas há algum tempo. O Maximiliano Silveira, atacante, também está vivendo uma grande temporada. São 16 participações em gols só no Campeonato Uruguaio. E a gente precisa ficar de olho. É um jogador que tem capacidade para poder tirar o coelho da cartola. Uma bicicleta, um voleio, bem colocado dentro da grande área. Então esses cruzamentos que eventualmente o Peñarol pode tentar, Barbosa e Bastos têm uma missão. O Maximiliano Silveira, que não é tão alto assim, mas que vai buscar fazer um bom posicionamento, ele precisa ser bastante vigiado mesmo. Provavelmente a gente vai ter um jogo no estádio Newton Santos de ataque contra a defesa. Provavelmente, com eventuais tentativas de escapadas do Peñarol. Os uruguaios não vêm ao Rio de Janeiro para tentar o resultado. Eles não vêm ao Rio de Janeiro para tentar a vitória. Essa é a grande realidade. Eles vão apostar na casa deles. Agora, é claro, se eles conseguem fazer um gol no Rio de Janeiro, para eles está maravilhoso. Foi o que aconteceu contra o Flamengo. O Flamengo teve 3 grandes oportunidades durante a partida para poder chegar e fazer o gol. Não conseguiu. Ou porque finalizou para fora, ou porque o Aguerre fez grande defesa. Aguerre que está pendurado, conforme eu disse no vídeo de ontem. Não vai ficar fazendo cera, ou não deve, pelo menos, ficar fazendo cera direto. E a gente tem um papel nessa história, tá? Sabendo que o goleiro dele está pendurado, pode perder o jogo da volta, é questão da gente vaiar o goleiro dos caras a cada tiro de meta. Não deixar que ele fique retardando o recomeço da partida. E os nossos atletas têm que saber pressionar a arbitragem. Porque se você pressiona, a torcida pressiona, e o Aguerre fica lá enrolando, vai que pinta um cartão amarelo. Eu duvido que o árbitro não vai saber que o Aguerre está pendurado. Eu duvido. Mas dependendo da circunstância, esse amarelinho pode pintar. E aí um jogador que é peça-chave no Peñarol pode perder a partida de volta. A gente também tem as nossas preocupações em relação a isso. O John também está pendurado, o Barbosa está pendurado, então não pode vacilar. E não pode vacilar nos 2 jogos, né? Porque senão perde a oportunidade de jogar uma eventual decisão. Então a gente tem que ter sabedoria. Eliminatórias desse tipo são decididas nos detalhes. E esse detalhe de caprichar na definição, que não é mero detalhe, né? É o gol, apenas o gol. Mas o principal de evitar que o Leonardo Fernandes e o Silveira tenham a liberdade para fazer as finalizações e tal, é isso que vai determinar, na minha opinião. Porque construir o Botafogo vai. Construir, caprichar na definição e bloquear Leonardo Fernandes e Maximiliano Silveira, a chance da gente sair com um grande resultado do Rio de Janeiro é muito grande. E a gente precisa obter uma vantagem, qualquer que seja ela. 1 gol de diferença, 2 gols de diferença, 3 gols de diferença, enfim. A vantagem que a gente obtiver vai ser muito importante para o jogo da volta. E o Arthur Jorge sabe que é super importante a gente vencer na nossa casa, dar essa alegria ao nosso torcedor. É uma questão até de você devolver a confiança para parte da nossa torcida que ficou bem abalada por conta do empate contra o Criciúma. Não deveria ter ficado tão abalada assim. O Botafogo é líder do Brasileiro, sem essa história de ainda, porque esse ainda atrai coisa ruim, mas devolveria essa alegria, esse sorriso ao rosto desses torcedores que ficaram mais sentidos em relação a gente não ter vencido o Criciúma. Que a gente extraia as lições da partida pelo Campeonato Brasileiro, porque tivemos lições nesse caso. Fogão,
O que você espera do Botafogo para esse confronto de amanhã? A gente ainda vai falar bastante dessa partida. Esse destaque da preparação focada na definição das jogadas, eu acredito que o Arthur Jorge está muito certo. E eu quero saber a sua visão. Deixe seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, daqui a pouco eu vou estar de volta na nossa resenha da hora do almoço, tradicional live ali da hora do almoço, para a gente poder falar bastante sobre o Botafogo e também sobre o nosso adversário. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Um grande abraço. Fui. Valeu.